paz do Senhor a todos os alunos do nosso seminário, que Deus grandemente abençoe a sua vida. E chegamos na última aula ligada a dons espirituais. E para mim, particularmente, tem sido uma honra, uma bênção poder transmitir a palavra do Senhor a cada um dos nossos alunos. Provavelmente essa aula vai ser um pouco mais curta que as demais, porém terá muitas coisas importantes que eu quero registrar, deixar registrado para você, aluno, ligados à palavra do Senhor. Nós estaremos falando mais especificamente, nesta última aula, sobre os dons de poder. Nós temos falado sobre os 9 dons do Espírito. Todos os 9 dons, eles operam pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Não existe como nenhum de nós termos um dom espiritual se nós não recebermos o dom do Espírito Santo, que é a evidência de nós falarmos em línguas estranhas. Então, os 9 dons está registrado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, e nós estaremos mais especificamente hoje falando sobre os dons de poder, os 3 tipos de dom de poder dentro das Escrituras. São eles o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. E isso está registrado no livro de 1 Coríntios, estou com a Bíblia aberta aqui, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, a outro pelo único Espírito dons de curar, a outro poder para operar milagres. Então, este dom de operar milagres é o dom de operação de maravilhas. Nós estaremos falando daqui um pouquinho sobre ele. Mas, primeiramente, nós vamos falar sobre o dom da fé. O que é este dom? O dom da fé é um conceito sobrenatural muito presente no cristianismo, ou seja, muito presente no meio da igreja. É claro de que a igreja do Senhor, ela não está apenas somente no nosso grupo. A igreja do Senhor, ela está espalhada por este mundo afora, e no meio desta multidão de pessoas que servem este único Deus e Salvador Jesus Cristo, tem pessoas que têm a evidência deste dom sobrenatural que é o dom da fé. E ele é entendido, o dom da fé, ele é entendido como uma capacidade dada pelo Espírito de Deus a uma pessoa para confiar plenamente em algo que ele vai fazer, ou seja, em algo que Deus vai realizar, mesmo quando não há evidências naturais disso. Então, o que é o dom da fé? O dom da fé, de uma forma mais resumida, é a capacidade sobrenatural de crer para acontecimentos extraordinários. Então, o dom da fé, ele é ativado para uma maneira específica, para uma situação específica. Muito bem. O que significa a fé? Ou quais os tipos de fé que nós conhecemos? Ou que eu gostaria que você conhecesse? Muito bem. Número 1, existe a fé natural. Que fé é essa? Eu tenho fé de que eu vou sair para o trabalho ou sair para alguma atividade e eu vou retornar para minha casa. Eu tenho fé de que eu vou entrar no carro, eu vou para tal cidade e eu vou voltar para casa em segurança. Então isso é uma fé natural, é uma fé que todos nós precisamos e devemos ter. Depois nós temos um outro tipo de fé, que é a fé salvadora, a fé que salva. Esta fé, ela vem através do arrependimento, através do batismo em nome de Jesus e através do receber o dom do Espírito Santo, que é a evidência de falar em línguas estranhas e crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador e através dele, da sua morte na cruz do Calvário, nós temos salvação e redenção dos nossos pecados, da nossa vida pecaminosa. Isso, então, é a fé salvadora. Depois nós temos a fé que é ligada ao fruto do Espírito. Eu estou com a Bíblia aqui, eu quero
ler juntamente contigo o livro de Gálatas, no capítulo 5. Eu estou com uma outra Bíblia aqui, não é a Bíblia que eu costumo usar, mas eu vou achar aqui para que todos possamos ler, né? Então eu estou com esta biblinha aqui, então ela é diferente de uma que eu costumo usar, né? Mas a gente já tem um pouco de prática. Então tá aqui, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Tudo isso também é dado pela fé. Porém, os frutos do Espírito não é especificamente o dom da fé, mas ele é dado através da fé. E tem o que nós vamos estar falando, que é o dom da fé. Que dom é esse? O que diferencia o dom da fé do fruto do Espírito, ou dessa escritura que eu li, ou da fé salvadora, ou da fé natural? Muito bem, a diferença é de que a fé comum é uma confiança básica em Deus, necessária para crer, para orar e viver a vida cristã. Então isso é a fé salvadora, a fé natural, a fé que engloba os frutos do Espírito, diferentemente do dom da fé. O que é o dom da fé? É uma fé extraordinária, intensa e específica para determinadas situações, tais como milagres, curas ou momentos difíceis. Então, eu preciso de uma maneira específica ser usado pelo dom da fé dentro dessas situações completamente impossíveis. Por exemplo, é diferente da fé natural, como eu falei. Eu oro para sair de casa, eu oro para chegar em casa, mas quando é algo impossível, aí nós precisamos pedir a intervenção divina. E muitas vezes é necessário ter o dom da fé para que possa acontecer coisas extraordinárias. Muito bem, na Bíblia, esse dom, como nós lemos, ele aparece em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 9, ao qual nós lemos no início da aula. Quais são as características do dom da fé? E eu fiz algumas anotações aqui que eu quero ler contigo. Número 1, as características do dom da fé. Número 1, convicção profunda, mesmo diante do impossível. É uma convicção profunda, mesmo diante daquilo que é impossível para nós. Número 2, é coragem e confiança fora do normal. Número 3, é a capacidade de inspirar outros a crer. Número 4, muitas vezes o dom da fé está ligado a milagres ou a intervenção divinas. Eu quero dar um exemplo prático. É acreditar firmemente em uma provisão, mesmo sem recursos visíveis, é uma ação do Espírito Santo para momentos e situações específicas. Então, este é o dom da fé. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de pessoas que foram usadas pelo dom da fé. A Bíblia fala no Antigo Testamento que o profeta Eliseu, o profeta Eliseu orou, e através deste dom na vida dele, ele com 20 pães, a Bíblia fala que ele com 20 pães, ele alimentou 100 homens. Foi a primeira multiplicação dos pães na palavra de Deus. Nós falamos das multiplicações do Novo Testamento, feita por Jesus, e no Antigo Testamento nós temos uma multiplicação de pães, feitas pelo profeta Eliseu, através deste dom poderoso, que fez com que estes homens fossem abençoados de uma maneira impossível a olhos humanos. Então está aí
uma maneira em que este dom se manifesta para acontecimentos sobrenaturais e extraordinários. Temos o exemplo de Abraão, que teve o dom da fé ao levar Isaque até o monte, e ele acreditava de que Deus pudesse até dos mortos trazer Isaque, caso Isaque chegasse àquela situação extrema. Então, Abraão, ele tinha esta capacidade de usar este dom para uma forma extraordinária, caso fosse preciso. Depois nós temos Daniel. Daniel, ele estava na cova dos leões, que é algo profundamente impossível alguém sobreviver a uma situação como Daniel, mas este dom da fé ativo em Daniel era muito mais do que crer que eu vou cair na cova dos leões, eu vou sair vivo. Precisa ter um dom extraordinário para que ele ore e Deus simplesmente fecha a boca dos leões para que nada aconteça com ele. E nós temos o apóstolo Paulo, que muitas vezes foi usado pelo dom da fé para fazer coisas extraordinárias. A Bíblia diz de que pelas mãos de Paulo, Deus operava maravilhas extraordinárias. Então, olha só, que escrituras poderosas, que exemplos poderosos acerca do dom da fé. Muito bem, nós vamos para o segundo dom que eu gostaria de falar com cada um dos alunos nesta aula, que é o dom de operação de milagres, ou o dom de operação de maravilhas. Então você não deve confundir o dom de operar milagres com os dons de curar, ou com uma cura específica de uma enfermidade. Então, quando se fala em milagres, claro que nós acreditamos em milagres através da cura. Quando alguém é curado, nós falamos, meu Deus, Deus operou um milagre. Porém, quando nós estudamos mais especificamente sobre milagres dentro das Escrituras, nós vamos entender de que milagres ou operação de milagres é o mesmo dom de operação de maravilhas. E que dom é esse? Esse dom de operar milagres é uma intervenção sobrenatural nas leis da natureza. Aquilo que é impossível aos olhos humanos, aquilo que já está determinado pela física, que deve ser o dom de intervenção sobrenatural nas leis da natureza, que é o dom de operar milagres. Ele muda aquilo que a física já determinou que é para ser. Então esse dom de operar milagres, ele entra e ele transforma aquilo que aos olhos humanos, ou até mesmo aos olhos de doutores da física, é impossível. Nós podemos ver o dom de operar maravilhas quando Jesus ele está dormindo no barco tranquilamente, as ondas começam a subir por cima do barco, Jesus está ali tranquilamente dormindo, a Bíblia diz sobre a popa do barco, e de repente a Bíblia fala de que os discípulos com medo acordaram Jesus dizendo, tu não te importa que pereçamos? E Jesus, ele olhou para os discípulos e disse, homens de pequena fé, por que estáis duvidando? Ele olha para a tempestade que estava forte, ele olha para o vento e ali é ativado o dom de operação de milagres, ou o dom de operação de maravilhas, quando ele diz, acalma-te vento e aquieta-te mar. E imediatamente o mar se acalmou e o vento desapareceu. Então isso mostra o poder de Deus na intervenção ou intervindo na natureza através do dom de operação de milagres. Então este dom, ele tem uma ação ativa na natureza. Ele atua não somente sobre a natureza, mas também sobre ou através de objetos. Então o nosso Deus, ele é poderoso para fazer milagres e maravilhas através desse dom poderoso. Nós damos um outro exemplo, quando ele
no Antigo Testamento, ele abre o Mar Vermelho, quando Israel e o povo de Israel e Moisés estavam na beira do Mar Vermelho sem saber o que fazer. O povo, ele corre para Moisés, desesperado. Moisés, ele corre para Deus. Deus responde para Moisés: o que tu tem na tua mão, Moisés? E Moisés tinha aquele cajado que ele carregava desde o Monte Horebe, quando ele pastoreava, né, o rebanho do seu sogro Jetro lá no Monte Horebe. Moisés trazia esse cajado com ele e Deus falou: toca com este cajado no mar, né, e pede para o povo marchar, ordena que o povo marche. Então o povo começou a marchar em direção do Mar Vermelho. Enquanto o povo marchava em direção do Mar Vermelho, o mar simplesmente se abriu. Então isso é o dom de operação de maravilhas. Tem um vídeo que está circulando na internet de um pastor no país da África com algumas outras pessoas. E aí eles estão ali num pequeno grupo na beira do mar e de repente esse pastor ou este cidadão, ele sai do meio deste grupo, né, com um cajado na mão. Ele vai até um certo ponto da praia e ele tenta cravar aquele cajado na água e de repente aquela onda vem, né, e quase leva ele para dentro do mar. Isso aí é palhaçada, isso aí não é dom nenhum. Agora, o que Moisés fez foi ser usado pelo dom de operar maravilhas. Então foi algo fenomenal. Eu quero que você imagine comigo, não era 3.000 pessoas, né? não eram 10.000 pessoas, não eram 50.000 pessoas, eram 3 milhões de pessoas, contando homens, mulheres e crianças que saíram do Egito rumo à Terra Prometida. 3 milhões de pessoas aproximadamente. Então precisava ser um milagre extraordinário para que o povo pudesse passar por terra seca. E um outro exemplo do dom de operar milagres dentro das Escrituras é a multiplicação de alimentos. E no fim lá, eu acabei meio que misturando um pouquinho. Isso acontece, né, devido a nós falar sobre esses dons, mas mais especificamente, este dom de operar milagres, ele atua na multiplicação de alimentos. E eu fui falar sobre o dom de operar milagres na vida de Eliseu. Eu falei sobre o dom da fé. Então eu estou aqui falando o que operou na vida do profeta Eliseu. Então, falando especificamente, foi este dom de operar milagres e maravilhas. Quando eu disse que ele foi usado pelo dom da fé, é claro que ele precisava ter fé para que aquilo acontecesse, porém não foi o dom da fé, se é que você me compreende, mas foi o dom de operar maravilhas e milagres na vida do profeta Eliseu, que fez com que ele multiplicasse os 20 pães para 100 homens. Então eu estou aqui corrigindo o que eu falei logo no início do estudo. Então este dom, ele serve para multiplicar alimentos. Jesus operou este dom quando ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão. Depois ele fez uma segunda multiplicação. Então ele é poderoso para, através deste dom de operar milagres, multiplicar, fazer multiplicações poderosas através do alimento. A Bíblia diz que quando ele estava na beira da praia, ele olha para o apóstolo Pedro, ele diz: lança a tua rede para o lado direito do barco. E Pedro disse: nós pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Quando Pedro lança a rede, aconteceu algo extraordinário, que as redes quase se romperam de tanto peixe. Ali, mais uma vez, é operado na vida do apóstolo Pedro, através de Jesus, o dom de maravilhas, ou o dom de operação de milagres. Então olha só, o profeta Eliseu, que eu falei, né, que eu corrigi, o profeta Eliseu foi usado com o dom de operar milagres e também com o dom da fé em outras
situações na vida dele. Então ele foi usado com um dom de operação de milagres e de maravilhas, que é a mesma coisa. Moisés foi usado com esse dom, Jesus foi usado com este dom. Então, são exemplos bíblicos de pessoas sendo usadas nas Escrituras com o dom de operação de milagres. Então, olha só que coisa poderosa. E nós vamos então para o último dom, né, que é o dom de cura, ou os dons de curar. Que dom é este? Qual é o significado do dom ou dos dons de curar? É uma cura sobrenatural, é uma cura sobrenatural de doenças. Então aí sim, especificamente, o dom de curar, ele age na enfermidade. Então qual é o propósito do dom de curar? O propósito do dom de curar é libertar enfermos das suas enfermidades, confirmar a palavra e atrair pessoas ao evangelho. Então existem esses propósitos ligados ao dom de curar, que é libertar os enfermos, que é confirmar a palavra, é engrandecer o nome do Senhor Jesus através daquela cura, através, aí então nós falamos, através daquele milagre de cura divina. Esta pessoa é restaurada daquela situação, né, que antes era uma situação irreversível para a medicina, agora, através do dom de cura, esta situação começa a ficar dentro daquilo que nós cremos como o poder divino de Deus na vida daquela pessoa que está sendo tocada ou curada através da oração e através do dom de cura. Quais os exemplos bíblicos que temos para a operação do dom de curar nas Escrituras? Nós temos o exemplo da cura de paralíticos. Quantas vezes Jesus curou paralíticos? O apóstolo Pedro e o apóstolo João, quando estavam entrando na igreja, no templo, para orar, a Bíblia diz que tinha um coxo que estava ali há mais de 40 anos, assentado naquela porta, mendigando, pedindo esmolas. Pedro, junto com João, olharam para ele em Atos capítulo 3 e disseram: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o apóstolo Pedro pegou aquele homem pela mão, levantou ele, e a Bíblia diz que os seus tornozelos se firmaram. E aquele homem então passou a andar. E ele entrou no templo saltando e louvando a Deus pela cura que ele recebeu através do dom de curar. Então o apóstolo Pedro foi usado com o dom de curar. Aquele homem foi curado. Jesus levantou aquele paralítico no tanque de Betesda, que estava há 38 anos enfermo naquele lugar. Jesus chegou e perguntou: tu quer ser curado? Aquele homem respondeu em João capítulo 5, aquele homem respondeu: eu não tenho ninguém para me lançar no tanque, porque cada vez que eu vou, quando a água é agitada, outro vai antes de mim e este é curado. E eu estou aqui nessa situação há 38 anos. Então Jesus disse: pega a tua cama e vai para a tua casa, levanta e anda. E imediatamente aquele homem foi restaurado, aquele homem foi curado instantaneamente. Então existem muitos exemplos bíblicos de pessoas que foram curadas por Jesus. Nós temos o exemplo da mulher com fluxo de sangue, que foi curada instantaneamente quando ela tocou na orla do manto de Jesus. Nós temos tantas pessoas que foram curadas. A sogra de Pedro, a Bíblia diz que Jesus colocou as mãos sobre ela e a febre o deixou. Então temos vários exemplos de curas dentro das Escrituras, onde Jesus poderosamente operou o dom de curar, curando as pessoas através deste dom. Então,
Esses dons espirituais, eles são dados para a igreja. Então eu concluo esta aula dizendo que os dons espirituais são instrumentos dados por Deus para edificação da igreja, para o crescimento espiritual da igreja e para o serviço ao próximo. Então eu repito, os dons espirituais são instrumentos ou ferramentas dadas por Deus para edificação da igreja, para crescimento espiritual e para serviço ao próximo, para servir a igreja, para servir não apenas a igreja, mas também servir as pessoas que precisam ser alcançadas através do poder de Deus. Então, os dons sempre devem ser usados com muita responsabilidade, com submissão à palavra de Deus e direção do Espírito Santo. Então, esta foi a matéria de dons espirituais. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu espero que através disso o Espírito Santo possa falar ao seu coração e de que em algum momento da sua vida você possa ser usado com um dom espiritual. E a minha pergunta é, pastor, quem sabe você pergunta, como eu saberei que sou usado com um dom espiritual? Aí vem algo importante que eu quero que você pense. Você tem que buscar um destes dons. Tinha até um corinho que nós cantávamos no seminário, e só para encerrar, eu fiz o seminário apostólico, eu entrei no seminário apostólico com 14 anos de idade, isso foi em 1988, e na época não podia entrar com esta idade, mas devido à minha insistência, o bispo J.B. Lambert, ele me permitiu entrar, né? Eu quero entrar, eu preciso aprender da palavra de Deus, e ele me deu uma liberação e eu entrei no seminário, porque eu queria muito aprender da palavra de Deus. O seminário na época durava 1 ano, eram 3 aulas semanais, tínhamos 8 matérias, eram 3 aulas semanais, e dons espirituais fazia parte desta matéria, ou dessas 8 matérias, as quais a missionária irmã Luísa era aqui, dava estas aulas para nós. E no final de cada aula de dons espirituais, nós cantávamos um corinho que dizia: Jesus é bom, e Ele vai me dar um dom. Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Ele vai me dar um dom. Então nós cantávamos este corinho porque a intenção de nós aprendermos sobre dons espirituais não é apenas a teoria. Não tem como uma igreja crescer só na teoria, precisa ter a prática e precisa ter a operação destes dons dentro da igreja. Então você precisa buscar especificamente um desses dons. Que tipo de dom você gostaria de receber da parte de Deus? Não é um dom em que você mais se encaixa, é de que maneira você quer ser usado por Deus. Quer ser usado pelo dom de profecia? Quer ser usado pelo dom de interpretação de línguas? Quer ser usado pelo dom de línguas? Quer ser usado pelo dom da palavra de conhecimento? Quer ser usado pelo dom da palavra da sabedoria? Quer ser usado pelo dom de discernimento de espírito? Quer ser usado pelo dom o dom da fé? Quer ser usado pelo dom de curar? Quer ser usado pelo dom de operação de maravilhas? Então só aí eu falei os 9 dons novamente para você. Então qual desses dons você quer ser usado? Então ora ao Senhor, busca ao Senhor, pede para o Senhor. Eu tenho certeza que Deus ele pode dar para cada um de nós especificamente um desses dons. Busca a presença do Senhor. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa sobre os dons espirituais. Eu espero que você tenha se alimentado da palavra de Deus. E aqui eu me despeço.
E o desejo do meu coração é que Deus possa, de uma forma especial, abençoar a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.